A verdade, por mais necessária que seja, não tem apelo emocional. Ela não seduz, não conforta, não pinta o mundo com as cores que os olhos desejam ver. A verdade, nua e crua, exige maturidade. Mas o poder, como bem entendeu Maquiavel, não se constrói sobre maturidade, e sim sobre controle da percepção. A realidade, para a maioria, é dura demais para ser enfrentada de frente. E é por isso que quem deseja dominar mentes e corações precisa entender uma lição básica, porém brutal. As pessoas não seguem líderes que mostram o que é. Elas seguem líderes que mostram o que poderia ser. E é nesse ponto que a Lei 32 brilha como uma das mais sutis e eficazes de todo o jogo do poder. Jogue com as fantasias das pessoas, nunca com a realidade crua. Essa é uma ordem disfarçada de conselho. Um lembrete de que o poder não está nas mãos de quem fala a verdade, mas sim de quem controla a história que as pessoas preferem acreditar. Maquiavel sabia disso quando aconselhou príncipes a construírem a imagem de um governante virtuoso, mesmo que nos bastidores agissem com frieza e cálculo. Porque o povo não precisa saber a verdade para obedecer. O povo só precisa acreditar na história certa. E a história certa, quase sempre, é uma fantasia cuidadosamente construída para servir a quem governa. Você pode até ser um mestre da lógica, da estratégia, da execução, mas se não souber tocar o coração inconsciente do outro, será visto como apenas mais um. Porque a massa não se move com números, argumentos ou provas, ela se move com promessas. Ela se move com esperança, projeção, medo e desejo. E tudo isso habita o território da fantasia. A verdade assusta. A fantasia acolhe. A verdade exige sacrifício. A fantasia oferece recompensa. A verdade confronta o presente. A fantasia projeta um futuro ideal. E o poder, portanto, mora onde o futuro parece mais sedutor. Vamos observar isso com uma analogia histórica. Em tempos de crise, os discursos mais populares nunca são os mais racionais. Eles são os mais emocionalmente fantasiosos. Hitler prometeu redenção a uma Alemanha ferida. Napoleão vendeu o orgulho de uma nação humilhada. Religiões cresceram oferecendo paraísos eternos. Marcas se tornaram impérios prometendo status, liberdade ou felicidade. Ninguém compraria a verdade como ela é. Você é comum, limitado e vai precisar trabalhar duro a vida inteira. Mas milhões compram todos os dias. Compre isso e seja único. Siga isso e será salvo. Vote nisso e o futuro será brilhante. Percebe o jogo? A verdade é o que é. A fantasia é o que você faz parecer ser. E por isso ela é muito mais útil no jogo do poder. Mas atenção! Não estamos falando aqui de mentiras baratas ou promessas vazias. Não se trata de enganar, mas de encantar. De entender que a mente humana precisa de sentido, de narrativas, de mitos, para que se sinta segura, motivada, conectada. E quem fornece esses mitos, governa. Pessoas não seguem quem apenas descreve a realidade. Elas seguem quem interpreta a realidade com uma lente que alivia suas angústias e desperta esperança. E nesse processo, aceitam regras, limites, sacrifícios, desde que sintam que há um propósito maior por trás. Por isso, líderes carismáticos não são apenas bons comunicadores. Eles são criadores de realidades alternativas. Oferecem visões de futuro que fazem a dor do presente parecer suportável. E aqui está a chave. A fantasia não precisa ser completamente ilusória. Ela precisa apenas ser melhor que a realidade atual. Um pequeno exemplo. Imagine um chefe de equipe dizendo o seguinte: a situação está crítica. Precisamos dobrar a carga de trabalho e não há garantias de que vamos ser reconhecidos por isso. Essa é a verdade. Agora, veja outra abordagem. Estamos diante de uma oportunidade rara. Se conseguirmos passar por esse desafio juntos,
Vamos nos destacar como a equipe que superou o impossível, e isso vai nos colocar em outro nível. A diferença não está no fato, está na narrativa. Ambas falam da mesma situação, mas uma desmotiva, a outra inspira. A primeira revela a realidade crua, a segunda joga com a fantasia transformadora, e é essa segunda que mobiliza. É ela que cria lealdade, movimento, engajamento. A fantasia bem construída não é uma mentira, é uma realidade emocionalmente aceitável, e é por isso que ela tem tanto poder. Maquiavel nunca recomendaria que você mentisse descaradamente. O que ele diria é: ofereça ao povo o que ele quer sentir, e então faça o que for necessário por trás da cortina. Esse é o princípio maquiavélico da ilusão estratégica. Você não precisa prometer algo que não possa cumprir. Você só precisa cumprir o suficiente para manter a fantasia viva. Porque o poder não exige perfeição. Ele exige esperança contínua. Enquanto houver uma imagem a ser projetada, um ideal a ser alcançado, uma narrativa a ser alimentada, você continuará no controle. E quanto mais dura for a realidade, mais potente será a fantasia. Pense nisso. Nos períodos de guerra, crise ou caos, o povo não quer a verdade nua, quer refúgio psicológico, quer alguém que aponte um futuro possível, quer alguém que diga: vai dar certo, porque eu sei o caminho. E mesmo que você não saiba de verdade, se sua fantasia for mais bem construída do que o medo alheio, você será seguido. Esse é o primeiro passo para vender promessas e ganhar poder. Reconhecer que a realidade bruta não é um trunfo, é um fardo. E que sua função como estrategista não é apenas enxergar o mundo como ele é, mas aprender a desenhá-lo como os outros gostariam que fosse. No próximo tópico, vamos aprofundar exatamente como construir essas promessas que encantam, mobilizam e criam lealdade. Porque saber que a fantasia tem poder é apenas o começo. O verdadeiro poder nasce quando você aprende a construir fantasias que tocam desejos profundos e silenciosos e fazem com que as pessoas queiram exatamente o que você quer oferecer. Se a fantasia é o combustível emocional que move as pessoas, então a promessa é o veículo que transforma esse combustível em direção, em movimento, em obediência. Quem promete com habilidade não apenas seduz. Ele cria compromissos emocionais invisíveis que mantêm o outro girando ao redor de sua narrativa, mesmo quando os resultados ainda não chegaram. E esse é o verdadeiro poder de uma promessa bem construída. Ela não precisa se realizar imediatamente para funcionar. Ela só precisa ser acreditável o suficiente, sedutora o bastante e tocar nos lugares certos da psique humana. Maquiavel entendeu, muito antes da psicologia moderna, que os desejos humanos mais profundos não são lógicos, são emocionais, simbólicos, silenciosos, e que o governante, o líder ou o estrategista mais sábio não é aquele que oferece verdades, mas sim aquele que consegue dar forma e linguagem aos desejos que os outros ainda não conseguiram expressar. As pessoas não sabem exatamente o que querem, mas quando você aparece e coloca em palavras o que elas sentem, você se torna necessário. A promessa, portanto, é mais do que um argumento. Ela é uma projeção emocional que toca diretamente no vazio de quem escuta. Mas para isso funcionar, ela precisa ser desenhada com precisão. Não basta prometer o óbvio. É preciso prometer aquilo que resolve uma dor interna, desperta um sonho íntimo ou protege contra um medo invisível. E aqui está a virada estratégica. A promessa mais poderosa não é a mais grandiosa, é a mais pessoal. Você não precisa prometer um castelo. Precisa prometer aquilo que o castelo representa para quem te escuta. Segurança, status, liberdade, vingança simbólica contra o passado. Esse é o segredo de quem domina a arte de influenciar. Entender que toda promessa eficaz fala de algo externo,
mas atinge algo interno. Vamos traduzir isso com um exemplo simples. Imagine que você é um líder tentando convencer sua equipe a entrar num novo projeto arriscado. Se disser, vamos fazer isso porque a empresa precisa, receberá silêncio e talvez desconfiança. Mas se disser, esse projeto pode colocar cada um de vocês em um novo patamar. É a chance de sair do comum e provar o que você realmente pode alcançar. Agora você deixou de falar da empresa e começou a falar deles. A promessa deixou de ser institucional e se tornou pessoal. E quando uma promessa se alinha com o ego, com o desejo silencioso de valorização, ela se torna impossível de ignorar. Porque no fundo, ninguém quer apenas resultados. Todos querem significado. E toda promessa poderosa oferece isso. Um sentido, um destino, uma identidade. Maquiavel via isso com clareza. O povo se move por recompensas futuras. E quanto mais distante a recompensa, mais fantasiosa ela pode ser, desde que pareça plausível. E aqui entra outro ponto fundamental. Toda promessa precisa de uma estrutura emocional que a sustente. Você não pode simplesmente jogar palavras ao vento. Precisa construir um caminho narrativo que leve o outro até ela. Esse caminho pode ter um antes dramático, o problema atual, um depois idealizado, o estado desejado, e um elo emocional no meio, o papel da sua proposta nessa transformação. Esse tipo de promessa ativa a lógica da jornada do herói, mesmo em pequenas situações. As religiões fazem isso há séculos. O mundo é sofrido antes. O paraíso existe depois. A fé, o rito ou o líder é o caminho, elo. Marcas fazem isso. Sua vida é estressante, mas com esse produto, tudo será mais leve. Políticos fazem isso. Estamos afundando, mas com minha visão, você vai prosperar. E líderes eficazes fazem isso todos os dias, sem nem sempre perceberem. Mas e quando a promessa não pode ser cumprida de imediato? A resposta é simples. Promessa é poder, mas precisa de manutenção. Você precisa oferecer sinais constantes de que está no caminho certo. Não é preciso entregar o final da jornada. É preciso oferecer progresso visível. A cada passo, a cada micro-vitória, a fantasia ganha solidez. E quanto mais concreta ela parece, mais a lealdade aumenta. Esse é o momento onde você transforma seguidores em defensores. Eles passam a defender a sua visão, não apenas porque acreditam nela, mas porque já investiram nela emocionalmente. Abandoná-la seria admitir que foram enganados. E isso dói mais do que continuar acreditando. É por isso que líderes visionários, mesmo sem grandes resultados no começo, conseguem mobilizar grandes massas. Eles entregam uma promessa emocional com consistência narrativa. E aqui está a virada maquiavélica. Não é a promessa que precisa ser cumprida de forma exata. É o envolvimento emocional com essa promessa que precisa ser mantido vivo. Se você mantém a esperança acesa, o poder permanece com você, mesmo que o castelo ainda esteja longe. Mas atenção, há uma linha tênue entre promessa e ilusão vazia. O estrategista verdadeiro não mente descaradamente. Ele projeta um futuro possível com base em símbolos, linguagem e timing. Porque quem mente cai no descrédito. Mas quem interpreta o desejo do outro com precisão e oferece uma narrativa que alivia, impulsiona e projeta esperança, se torna líder, mesmo sem pedir isso. Essa é a moeda de poder do século, do império e da mesa de reunião. A promessa personalizada, emocionalmente ajustada, esteticamente empacotada e estrategicamente posicionada. Quem domina isso, domina pessoas. E no próximo tópico, vamos entender como a embalagem dessa promessa é o que separa os amadores dos líderes carismáticos,
como usar a estética, a linguagem e os símbolos certos para fazer com que qualquer promessa pareça inevitável e irresistível. Uma promessa, por melhor que seja, não sobrevive sozinha. Assim como uma joia sem caixa perde seu brilho, uma fantasia sem forma não conquista mentes. E é aqui que muitos perdem o jogo do poder. Entregam verdades emocionais sem saber como embalá-las. Maquiavel entendia, e deixava subentendido em suas obras, que o conteúdo de uma ideia importa menos do que a maneira como ela é apresentada. Porque os olhos decidem antes da razão. O coração decide antes da lógica. E na guerra pelo poder, quem domina a forma domina o destino. A ilusão, ou melhor, a fantasia, precisa ser estética. Ela precisa seduzir com símbolos, envolver com linguagem e criar uma atmosfera que torne a crença inevitável. Pessoas não seguem ideias cruas. Elas seguem ideias vestidas com beleza, clareza e ritual. Religiões entenderam isso desde sempre. Não bastava prometer o paraíso. Era preciso criar rituais, templos, vestes, músicas, orações, imagens. Cada elemento reforçava a crença. Cada detalhe tornava a promessa mais viva, mais real, mais emocionalmente aceitável. E o mesmo serve para qualquer promessa de poder. Um projeto ambicioso, uma visão de liderança, um novo modelo de negócios, até uma revolução silenciosa. Tudo isso precisa ser embalado de forma que desperte mais do que atenção. Precisa despertar encantamento. E encantamento não é convencimento. É quando a mente baixa a guarda, porque os sentidos já se renderam. Mas como fazer isso na prática? 1. A estética reforça a autoridade da fantasia. A forma como você apresenta sua promessa diz muito mais do que as palavras que você usa. Uma mesma ideia, se dita com postura fraca, ambiente desleixado ou estética pobre, perde força antes mesmo de ser analisada. Já percebeu como marcas de luxo criam ambientes silenciosos, embalagens sofisticadas e linguagem refinada? Não é sobre o produto, é sobre o estado psicológico que a estética gera. Você pode dizer, vamos mudar tudo. Mas se disser isso de forma amadora, parecerá devaneio. Agora, se essa mesma frase vier de um palco iluminado, com um fundo visual que remete a futuro, com uma entonação firme e simbologia bem construída, soa como destino. Maquiavel diria, não basta ser temido, é preciso parecer temido. No nosso caso, não basta prometer algo grandioso, é preciso parecer alguém capaz de cumpri-lo. E a estética da sua entrega faz essa ponte entre fantasia e crença. 2. A linguagem molda o tipo de emoção que você ativa. Palavras são ferramentas, mas também são portas emocionais. As palavras que você escolhe para embalar sua promessa determinam se ela vai soar inspiradora, perigosa, confiável ou exagerada. Você pode prometer mais resultados, ou pode prometer o poder de finalmente assumir o controle da sua vida. A primeira é lógica, a segunda é transformadora. A linguagem precisa tocar o desejo invisível, não o objetivo visível. E aqui vai uma regra maquiavélica. Nunca descreva demais. Sugira. Porque quando você sugere, o outro completa com a própria imaginação. E isso é mais forte do que qualquer descrição. Exemplo. Em vez de dizer, você vai ganhar dinheiro, diga, você vai começar a viver do jeito que sempre sonhou, sem pedir permissão. A primeira ativa cálculo, a segunda ativa identidade e liberdade. As palavras que tocam identidade, liberdade, segurança, superação, pertencimento, são as que criam lealdade emocional. 3. O símbolo é a âncora emocional da promessa. Toda fantasia precisa de um ponto fixo, algo que o outro possa lembrar, visualizar, repetir mentalmente. E é por isso que o símbolo é tão poderoso. Símbolos são atalhos emocionais.
Eles concentram uma ideia complexa em um formato simples e impactante. A cruz, a bandeira, o logotipo, a assinatura, o lema. Esses elementos transformam promessas em identidade. E identidade é o último estágio da fantasia, quando a pessoa não apenas acredita em você, mas se vê refletida na sua visão. Se você quer que sua promessa seja lembrada, cultuada e defendida, ela precisa de um símbolo que carregue o espírito dela. Esse símbolo pode ser visual, verbal ou até comportamental. Pode ser um gesto, um estilo de fala, uma frase repetida, uma imagem, um nome poderoso. O importante é que ele seja reconhecível, repetível e emocional. E quanto mais você repetir esse símbolo em momentos estratégicos, mais ele gruda na memória emocional do outro. A Apple não vende apenas tecnologia, ela vende um estilo de vida, e o símbolo da maçã é a porta de entrada. Movimentos sociais não crescem só com ideias, crescem com bandeiras, cores e slogans. Pessoas seguem visões que têm estética, linguagem e símbolo. E quando tudo isso está bem alinhado, a fantasia se torna palpável. Você já não precisa provar mais nada. A forma validou o conteúdo, o visual confirmou a promessa e a narrativa entrou no coração. Agora, o outro acredita, não apenas porque você disse, mas porque tudo ao redor grita que é verdade. E aqui está a virada estratégica. A fantasia bem embalada gera mais obediência do que a realidade bem explicada. Por isso, quem quer dominar com a Lei 32 precisa aprender a embalar ideias como quem prepara uma cerimônia. Cada palavra, cada imagem, cada símbolo, tudo importa. Porque as pessoas não seguem promessas soltas, elas seguem promessas vivas. E para que uma promessa seja viva, ela precisa ter forma, ter alma e ter presença simbólica. No próximo tópico, vamos explorar como reforçar ainda mais a força da sua fantasia, criando contrastes estratégicos com um inimigo simbólico, real ou inventado. Porque toda promessa se torna mais forte quando ela se posiciona como a única salvação diante de um mal maior. Toda promessa, por mais bem embalada que seja, precisa de contexto emocional. Precisa de um contraste que mostre ao outro onde ele está, o que está em risco e por que você é a única saída possível. E nesse ponto entra um dos recursos mais antigos, mais eficazes e mais delicados do jogo do poder: a criação do inimigo simbólico. Maquiavel falava com clareza sobre isso. Para que um príncipe se torne necessário, é preciso haver uma ameaça constante que só ele pode neutralizar. Em outras palavras, você precisa mostrar o perigo, dramatizar o risco, tornar o problema visível. E então se apresentar como a solução mais segura, mais sensata e, de preferência, inevitável. E não se engane. Esse inimigo não precisa ser uma pessoa. Ele pode ser uma ideia, um sistema, uma crise, uma sensação, até mesmo o passado do seu público. O importante é que ele seja reconhecível, temido e constante. Por quê? Porque nada torna uma promessa mais poderosa do que um problema que a torne necessária. Pessoas não tomam decisões importantes quando estão confortáveis. Elas se movem quando estão ameaçadas, angustiadas ou perdidas. E quanto mais você expõe o inimigo, sem parecer manipulador, mais o outro começa a ver você como refúgio. Vamos a um exemplo claro. Imagine um líder político. Ele sabe que sua proposta econômica é frágil, mas ao invés de vendê-la diretamente, ele foca no seguinte: se continuarmos nas mãos desses mesmos políticos, vamos afundar. Eles já destruíram metade do país. O sistema está contra você. Só nós podemos romper com essa decadência e restaurar o que é nosso por direito. Repare. Primeiro, ele aponta o inimigo. Depois,
descreve o colapso iminente. E, por fim, aparece como o único capaz de trazer a salvação. É sobre controle narrativo. A promessa dele pode até ser frágil, mas o medo do inimigo é tão bem construído que a fantasia de salvação se fortalece. E essa lógica não vale só para a política, serve para marcas. Esse creme combate os sinais do tempo que destroem sua juventude. Quem é o inimigo? O tempo. Serve para movimentos sociais. Eles querem calar sua voz, mas nós estamos aqui para lutar por ela. Quem é o inimigo? A censura, o sistema, o eles indefinido. Serve para lideranças corporativas. Se não nos reinventarmos agora, seremos engolidos pela concorrência que já está 2 passos à frente. Quem é o inimigo? O atraso, a competição. E talvez o mais poderoso de todos. Serve para a construção de autoridade pessoal. Você já perdeu anos seguindo conselhos de quem nunca viveu o que prega. Chegou a hora de seguir alguém que fala com base em resultado real. Quem é o inimigo? A mediocridade, o guru raso, o passado improdutivo do ouvinte. E por que isso funciona tão bem? Porque a mente humana é movida por dualidades, luz versus escuridão, herói versus vilão, eu versus eles, passado sofrido versus futuro desejado. Quando você apresenta um inimigo simbólico com clareza, você organiza o caos mental do outro. Você dá sentido à confusão, direção à frustração, alvo para o medo. E nesse momento, você se posiciona não apenas como uma opção, mas como um porto seguro. E se sua promessa for bem construída, embalada com símbolos e linguagem emocional, o contraste com o mal maior fará com que ela pareça ainda mais luminosa, confiável e urgente. Mas atenção, o inimigo invisível não deve ser grotesco, ele deve ser estratégico. Não se trata de incitar ódio ou promover divisão cega, mas sim de focar na dor real que o outro sente, dar um nome a ela e mostrar como sua visão é a saída mais viável. A dor pode ser a frustração de não ter resultados, a vergonha de não se sentir suficiente, o medo de ficar para trás, a culpa por não conseguir mudar. Você dá forma a esse inimigo emocional e então, cuidadosamente, se apresenta como a única solução capaz de vencê-lo. É por isso que o inimigo invisível é tão poderoso. Ele justifica a existência da sua promessa. E melhor ainda, ele torna urgente a necessidade de acreditar em você. Sem ele, sua fantasia é só um luxo. Com ele, sua fantasia se torna uma necessidade emocional. E aqui vai uma chave estratégica final. O inimigo simbólico também cumpre outra função. Ele explica o atraso, o erro, o fracasso parcial. Quando a promessa ainda não se cumpriu, você pode apontar o dedo para o obstáculo externo. Ainda não vencemos porque o sistema está resistindo. Estamos enfrentando sabotadores. A velha mentalidade ainda não foi quebrada. Isso alivia a cobrança e mantém viva a fantasia. A luta continua, a promessa ainda é válida, e você ainda é o líder necessário. E assim, você transforma uma ideia sedutora em uma missão. E se a missão tem um inimigo claro, as pessoas se engajam, se comprometem, se entregam. Não porque sua promessa seja infalível, mas porque você conseguiu mostrar que o outro lado é inaceitável. E isso é Maquiavel puro. É melhor ser temido do que amado, mas o ideal é ser visto como o único capaz de proteger contra aquilo que todos temem. E no próximo e último tópico deste roteiro, vamos ver como transformar essa promessa em domínio emocional duradouro. Como fazer com que os outros continuem escolhendo sua fantasia como verdade, mesmo quando o tempo passa e os resultados ainda são poucos. Fazer alguém acreditar em uma promessa é o primeiro passo. Fazer essa pessoa voltar a acreditar, mesmo quando nada mudou,
É o que diferencia o influenciador comum do verdadeiro estrategista de poder. Porque prometer é fácil. Vender esperança é simples. Difícil mesmo é manter o controle depois que o tempo passa, os desafios aparecem e a realidade ameaça invadir o castelo da fantasia. E é aqui que muitos caem. Não porque prometeram demais, mas porque não souberam conduzir emocionalmente a jornada da promessa. Maquiavel já dizia que o povo é volúvel. Hoje te aclama, amanhã te crucifica, e a única forma de evitar isso não é entregar tudo o que prometeu. É entregar o suficiente para manter viva a sensação de progresso, mesmo que o destino ainda esteja distante. Você precisa entender que uma promessa poderosa não é uma linha de chegada. É uma estrutura de narrativa emocional que se renova a cada etapa, a cada crise, a cada novo inimigo invisível que você apresenta. A fantasia bem construída se torna um campo de realidade paralela, onde seus seguidores continuam acreditando em você. Não porque tudo deu certo, mas porque tudo ainda pode dar certo. E é nesse pode que mora o domínio. Então, como transformar uma promessa em lealdade? Como fazer com que a crença no futuro que você vendeu seja mais forte do que a frustração com o presente? Aqui vão os elementos-chave do controle emocional através da fantasia. 1. Estabeleça marcos simbólicos de progresso. As pessoas não precisam de resultados imediatos, elas precisam de evidências emocionais de que estão andando. Mesmo que o avanço seja mínimo, você precisa saber enfatizar vitórias intermediárias. Um elogio público, um número simbólico alcançado, um inimigo derrubado, real ou simbólico, um ritual concluído. Cada pequeno marco precisa ser tratado como uma conquista, não pela sua importância real, mas pela sua importância narrativa. Porque o que mantém a lealdade não é a lógica, é o envolvimento emocional com a jornada. E quando as pessoas sentem que estão evoluindo dentro da sua visão, elas vinculam a própria identidade a essa trajetória. E aí, te abandonar passa a aparecer traição a si mesmas. 2. Reforce constantemente o senso de pertencimento. A promessa mais poderosa não é aquela que oferece só recompensa individual. É aquela que constrói comunidade. Se você faz o outro sentir que faz parte de algo maior, ele passa a obedecer não por medo de você, mas por medo de ser excluído do grupo. É o princípio psicológico da lealdade por identidade coletiva. Seja um movimento político, uma equipe de trabalho ou um círculo de influência, quando você transforma sua promessa numa bandeira coletiva, a fantasia passa a ser defendida pelas próprias pessoas que acreditam nela. Você planta a visão, mas elas regam, protegem e até atacam quem tenta questioná-la. Isso é controle emocional duradouro. 3. Antecipe as frustrações e ofereça novas camadas de sentido. Toda promessa vai gerar impaciência. É natural. Por isso, o estrategista preparado já tem respostas narrativas para os momentos de dúvida. Você precisa dominar a arte de dizer: ainda não chegamos lá porque agora estamos enfrentando o obstáculo mais difícil. Ou, essa fase é a mais importante. É aqui que nos tornamos quem precisamos ser para merecer o que vem. Você não precisa se justificar. Você precisa reencantar. Sempre que a realidade ameaça romper a fantasia, você responde com uma nova camada de sentido, um novo capítulo emocional, um novo símbolo de resistência. E isso mantém viva a conexão. 4. Personalize o impacto da promessa em cada um. A lealdade cresce quando a promessa atinge o íntimo de quem segue você. Faça com que cada pessoa sinta que está ali por um motivo único. Para uns, é superação. Para outros, é status. Para outros, é provar algo para o passado. Quando você entende isso, consegue modular sua linguagem, seus exemplos, suas entregas,
de forma que a mesma promessa atenda a diferentes vazios emocionais. E isso fortalece o vínculo, porque agora a fantasia se tornou pessoal. 5. Torne-se a referência emocional da própria jornada. Esse é o ponto mais maquiavélico. Quando as pessoas começam a associar a própria evolução à sua presença, à sua visão, à sua narrativa, você deixa de ser apenas um condutor de promessas e passa a ser o ponto de equilíbrio emocional delas. A partir daqui, mesmo que o mundo mude, mesmo que outros líderes surjam, mesmo que a promessa precise ser ajustada, o vínculo permanece, porque você não é mais apenas a fantasia. Você é o autor da realidade alternativa onde elas preferem viver. E abandonar isso seria como destruir tudo que elas acreditaram até aqui. E o que tudo isso significa, no fundo? Significa que o poder real, o que permanece, não é o poder que se impõe. É o poder que constrói um universo emocional onde os outros se sentem mais seguros do que na realidade objetiva. E quando você é o arquiteto desse universo, tudo o que você disser, propor ou mudar, já terá um campo emocional pronto para ser aceito. Maquiavel entenderia isso melhor do que ninguém. Ele sabia que o povo precisava de ordem, mas não por imposição. Precisava de sentido, de algo que tornasse o presente suportável e o futuro possível. E que o governante mais inteligente era aquele que alimentava essa estrutura emocional com ritmo, símbolos, linguagem e liderança narrativa. Essa é a verdadeira função da fantasia, não alienar, mas manter o controle emocional enquanto o poder se consolida. E esse é o ponto de chegada da Lei 32. Use a fantasia para seduzir, use a promessa para mobilizar, use a narrativa para sustentar. E então, governe corações, porque eles comandam as ações. No próximo vídeo, entraremos na Lei 33. Descubra o ponto fraco de cada um, onde veremos como usar esse domínio emocional para acessar as brechas mais íntimas do outro e então moldar não só o que ele acredita, mas o que ele é capaz de fazer por você. E se esse conteúdo te fez enxergar o poder por um ângulo que poucos têm coragem de explorar, aproveita agora para deixar o like e se inscrever no canal. Esses 2 segundos fazem muita diferença e mostram que esse tipo de conteúdo merece continuar chegando até você. E depois que clicar no like, toca no botão Hipar, que ajuda demais a fortalecer canais como este, que entregam conteúdo com profundidade, sem enrolação. E claro, se você chegou agora, tem uma playlist completa com todas as leis já analisadas, da Lei 1 até aqui. Assiste na sequência e você vai perceber como cada lei se conecta à outra como peças de um jogo muito maior.